Bom, antes de começar a explicação, eu queria deixar claro que, para efeito de Capital Allowance, tem uma diferença entre Sole Trader e Limited Company. Se você, por exemplo, faz uso privado do teu equipamento ou do teu carro, no caso do Sole Trader, você tem que fazer uma proporção de quanto você usa privadamente isso e quanto você usa para business. O Capital Allowance vai ser concedido em base à proporção que você usa apenas para o business. O exemplo mais claro disso são os carros. Às vezes a pessoa usa 80% do carro para trabalho e 20% de modo privado. E o Capital Allowance ele é dado para você na mesma proporção. Nesse vídeo nós vamos levar em consideração que você esteja usando o teu carro ou o teu equipamento 100% para o seu trabalho. O Capital Allowance pode ser entendido como se fosse uma permissão do governo para você depreciar o seu maquinário, o seu equipamento. Funciona mais ou menos assim. Imagine que em 2015 você tenha um capital de 20 mil pounds. E aí você decide investir num carro porque você vai trabalhar como motorista de algum dos aplicativos ou esse carro ele é útil para a sua empresa. Passados 5 anos, em 2020, esse mesmo carro ele já tem alguns danos, ele teve uma perda no seu valor e ele passou a valer a 10 mil. Você só consegue vender ele por 10 mil. Pois bem, em 2015 você tinha 20 mil como capital e em 2020, 5 anos depois, ao invés de você ganhar dinheiro, você perdeu esse dinheiro. Você tem apenas 10 mil, uma perda de 10 mil. Essa perda que se dá durante o tempo ou pelo uso, nós chamamos de depreciação. Basicamente é sobre isso que trata o Capital Allowance. É um mecanismo que o governo fez que te permite recuperar pelo menos parte dessa perda. Então você vai ter o Annual Investment Allowance, você vai ter o Write-Down Allowance e você vai ter o First Year Allowance. Eu vou falar sobre cada um deles separadamente e depois nós vamos juntar tudo no final, ok? O primeiro que nós vamos falar é sobre o Annual Investment Allowance. O teu Capital Allowance vai ser a soma desses três, do Annual Investment, do Write-Down e do First Year. O que der na soma desses três, você vai retirar do teu revenue. O teu profit vai ser menor e você vai pagar menos taxa para o governo. Lembrando que do seu profit ou do seu loss, você vai pagar o teu income tax, o teu NICS ou o teu corporation tax. O Capital Allowance funciona praticamente da mesma maneira para Sole Trader ou para Company. Annual Investment Allowance. Equipamentos, plantas e instalações. Ele não está disponível para carros. Em 2018, por exemplo, essa allowance era de 200 mil. Você podia fazer uma compra até o valor de 200 mil e fazer a total depreciação no primeiro ano. Em 2019, esse montante subiu para 1 milhão. É uma grande vantagem porque você pode antecipar uma possível depreciação que você teria em 5, 6 anos já no primeiro ano. Isso pode ser uma grande oportunidade. Vamos ver como isso funciona já já. O Write-Down Allowance ele tem duas alíquotas, 18% e 8%. Qual a diferença entre elas? Bom, eu vou separar em duas colunas diferentes. Uma eu vou chamar de General Pool e a outra eu vou chamar de Special Rate. O que eu conseguir depreciar nessas duas colunas, eu vou transferir para a coluna de Allowance. A soma dessa coluna Allowance vai ser o valor que eu vou usar como Capital Allowance. Imagina que você tem um carro que custa 20 mil, e você tem a furniture, que é mobília do seu escritório, todas essas coisas, no valor de 5 mil. Somando isso tudo, o resultado é 25 mil. Esse valor estando na General Pool, eu vou aplicar o primeiro percentual, que é 18%. Então, 18% de 25 mil, eu tenho um total de 4.500. Esses 4.500 eu vou colocar na coluna de allowance. Depois eu vou tirar esses 4.500 desses 25 mil aqui. Isso vai me dar um total de 20.500. No próximo ano, eu vou usar os 18% em cima desse valor, 20.500. Ok? Entendido? Aí entra a questão ecológica. O governo definiu que se o teu carro, o teu equipamento tem uma emissão grande de CO2, você não é merecedor de 18% de allowance, porque você não está contribuindo com a natureza. Portanto, ele fez esses special rates. Se o seu carro ou teu equipamento emitir mais de 110 gramas por quilômetro de CO2, você vai ter o direito de fazer esse write-down allowance
com apenas 8%. Agora, imagine que você tenha um carro de mesmo valor, 20 mil pounds, porém com emissão de 170 CO2 por quilômetro. Nesse caso, ele está no Special Rate, portanto, o valor permitido para fazer essa allowance é de apenas 8%, que seria 1.600. Transfiro esse 1.600 para a coluna de allowance e faço também a subtração do meu total de 20 mil. Então, eu vou ter um total de 18.400. É esse o valor que eu vou usar para o próximo ano. Então, no próximo ano, eu vou usar 8% em cima de 18.400. Ok, perfeito. Então, nós chegamos a um total na coluna Allowance de 6.100. Resumindo, então, o Write-Down Allowance ele tem duas alíquotas, 18% e 8%. Essas alíquotas serão aplicadas com base na emissão de CO2. Agora a gente vai falar sobre o First Year Allowance. Esse é um pouco mais simples. É praticamente um incentivo para que se invista em ecoenergia. Ele tem um percentual que pode ir de 6% a 100%. Banheiros eficientes, ou carros elétricos, ou com emissão abaixo de 50 CO2 gramas por quilômetro, você pode deduzir os 100% do valor investido já no primeiro ano. Esse é um tipo de incentivo que o governo dá para tornar o seu business mais amigável à natureza. Além desses três, tem o Short Life Assets, que são para equipamentos que tenham a vida útil menor de 8 anos, ou que você vá se desfazer deles em 8 anos. Ele pode ser uma vantagem também e eu vou explicar como. Apenas um detalhe, ele não é disponível para carros, assim como Annual Investment Allowance não é disponível para carros. Imagine que em 2016, 2017, você tenha lá um torno. Imagine também que você não tenha mais disponibilidade no Annual Investment Allowance. Então esse torno, ele entrou lá no General Pool. Lembra do General Pool quando nós falamos do Write-Down Allowance? Ok. No seu primeiro ano você conseguiu abater 3.600, porque foi a alíquota de 18%. Então, te sobrou para o ano de 2017 e 2018 um total de 16.400. Então, você resolveu vender esse torno. Você conseguiu nele apenas 7.000 pounds. O governo tinha me dado uma depreciação de 3.000, eu fiquei no prejuízo de 9.400. Nesse prejuízo é onde você vai entrar com Short Life Assets. Você vai poder ter o Balance Allowance no mesmo valor desse montante restante aqui. Você pode usar esse mesmo montante, 9.400, para zerar a tua coluna de Short Life Assets, passar esse 9.400 para a coluna de Allowance. Então, em vez de você ficar com o prejuízo, você vai usar essa diferença e abater na tua receita. Agora vamos fazer um exemplo usando os 3 meios de Allowance. Então, a primeira coisa, nós temos que escrever o nome das colunas. General Pool, Special Rates, Short Life Assets, Allowance. Eu coloquei a coluna de Short Life Asset aqui, embora eu não vá usar, mas é que para você tenha ideia de onde ela entre, de como usá-la dentro do seu Capital Allowance. Então, imaginemos que eu tenho 2 carros, um que emite 70 CO2 gramas por quilômetro e um outro que emita 170 gramas por quilômetro. Imaginemos que esses carros têm o mesmo valor de 20 mil, portanto, eu vou ter 20 mil na General Pool, mais 20 mil na coluna de Special Rates. Eles vão ficar nessa linha de No Available for Annual Investment Allowance. Lembrando, não é permitido carro no Annual Investment Allowance. Imagine agora que eu tenha comprado um maquinário que me tenha custado 5 mil. Lembrando, eu tenho 1 milhão de allowance para o Annual Investment Allowance. Portanto, esse 5 mil está dentro, tranquilo. Eu vou pegar esses 5 mil, o total dessa conta eu transfiro para o General Pool. Imagine que se tivesse custado 1 milhão e 5. 1 milhão seria o meu allowance e 5 mil que excederia esse valor, eu passaria para cá, para o General Pool. Mas não é esse o caso. Então eu vou pegar esses 5 mil de allowance e transferir para a coluninha allowance, aqui. Então eu já tenho o meu primeiro valor de allowance. Depois eu vou apenas fazer a soma de tudo aquilo que eu tenho nas colunas. Então, General Pool, eu tenho apenas um carro. Se eu tivesse mais coisas aqui, eu faria a soma e colocaria o resultado aqui. Special Rate, a mesma coisa. Short Life Asset, a mesma coisa. Agora eu vou passar para o meu segundo allowance, que é o Write Down. Lembrando que ele tem duas alíquotas, 18% e 8%. 18% para o General Pool e 8% para o Special Rates.
18% de 20 mil é 3.600, 8% de 20 mil é 1.600. Passo esses valores para a coluna do allowance e vou para o meu último quesito, que é o First Year Allowance. Imagine que você tenha comprado um maquinário que salve energia no valor de 4 mil. Portanto, o First Year Allowance me permite deduzir 100%. Eu faço a continha. Se sobrasse alguma coisa, eu passaria para cá, mas como não sobra nada, eu pego esses 4 mil e passo também para a coluna de allowance. Agora é só fazer a conta das colunas. O balanço que eu vou levar para frente será, na General Pool, 20 mil menos 3.600, eu tenho um total de 16.400. Special Rate, 20 mil menos 1.600, eu tenho 18.400. E, por fim, eu vou ter o total de allowance que eu consegui nesse ano. Só fazer a soma dessa coluna allowance. Vai ser 14.200. Portanto, do meu revenue, eu vou tirar as minhas despesas e o meu allowance, que é 14.200. Só para exemplificar de modo rápido, imagine que no ano em que eu calculei esse capital allowance, eu tenha tido um faturamento na ordem de 100 mil, que eu tenha tido expenses na ordem de 10 mil. O meu capital allowance entraria aqui e seria abatido do meu faturamento. E esse seria o meu profit. Esse profit é o valor que vai servir de base para calcular o meu corporation tax, se eu for empresa, o meu income tax sendo um sole trader e os meus NICs. Espero que isso tenha ficado claro. Se você tiver alguma dúvida, pode escrever nos comentários. Assim que a gente tiver um tempinho, a gente vai responder com todo carinho. Obrigado e até a próxima.